Como é que vocês estão? Tudo bem? Abençoadíssimas, né? Meu Deus do céu, que coisa gloriosa. Vamos lá, vamos falar de emoções. Quem aqui sente que as emoções são um desafio daqueles brabos assim, sabe? Quem gostaria de não ter emoções? Levanta a mão assim. Elas me dão tanto trabalho que eu queria acabar com elas. Quem fala, eu acho que se eu não tivesse, eu seria uma pessoa mais feliz, né? Aí vou dizer para você que não, hein? Vou provar para você que não. Gente, eu tenho tido o privilégio hoje de mudar minha especialidade médica. Antigamente as pessoas me perguntavam, né, qual a sua especialidade médica? Eu falava, é a medicina de família. Depois eu comecei a falar neurociência, comportamento humano. Depois comecei a falar emoções, que Deus foi direcionando. Agora eu cheguei a uma conclusão. Minha especialidade médica é a mente do crente. Então seria uma crentologia mental, amém? Crentologia emocional. E aí, talvez se você já me viu em algum lugar, aí deve ter sido lá no Dizascope, lá no quadro Divinamente. Alguém já viu aqui um vídeo no Divinamente? Ah, que legal, que legal. Muito bom. Quem não viu, fica o convite aí para você ver. Lá no Dizascope, o Douglas Gonçalves, a gente faz alguns vídeos sobre a mente de Cristo e a mente do cristão, como a gente pode alinhar. Porque saúde emocional é esse alinhamento da nossa mente com a mente de Cristo, né? É pensar o que Cristo pensa sobre nós, é sentir o que Cristo sente sobre nós. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre as nossas emoções, as emoções de uma filha de Deus. Como é que uma filha de Deus se emociona? E eu gostaria de responder brevemente 3 perguntas. Primeira delas, qual é o propósito de Deus para as nossas emoções? Por que Deus inventou, se é que foi Deus? Que história é essa? Qual o propósito? Se tudo que Deus faz tem um propósito, qual o propósito desse negócio? Segunda pergunta, por que as emoções das mulheres adoecem mais que as dos homens? É ou não é? Vocês já repararam que as mulheres lidam com mais problemas emocionais do que os homens? Que história injusta é essa, né? Então nós vamos entender o porquê. E uma terceira pergunta, como é que uma mulher pode... Agora, uma filha de Deus pode proteger suas emoções. Como é que ela pode se relacionar de forma saudável com as suas emoções? E um texto que faz muito sentido a gente ler e a gente meditar como base para essa nossa reflexão, para essas 3 perguntas. Então, primeiro, qual o propósito de Deus para as nossas emoções? A segunda é por que as emoções das mulheres são mais suscetíveis a transtornos, ao adoecimento. E terceiro, como é que a gente pode proteger, como é que a gente pode guardar as nossas emoções de um jeito que a gente viva bem com as nossas emoções. O texto de Provérbios, capítulo 4, verso 23, ele diz, sobre tudo o que se deve guardar, acima de todas as coisas, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, ou porque dele depende toda a sua vida. Vocês repararam que o texto não diz, olha, vocês têm algumas coisas para guardar, e vocês devem guardá-las todas de um jeito proporcional e igual. Tudo que é importante para vocês deve ser guardado com a mesma prioridade. Não, ele disse assim, sobretudo. Sabe o que é sobretudo? Sobretudo dá uma ideia de superioridade, de uma prioridade, de algo que é mais importante do que qualquer outra coisa. É o que você põe assim acima de tudo. Se você tivesse que colocar as coisas em um banco, em um cofre, o lugar mais seguro teria que ser reservado para isso, para o seu coração. E aí você pode olhar e falar, tá, mas o que é esse coração? Porque esse coração não é esse aqui. Esse coração tem a ver com esse aqui, essa bomba de sangue, mas esse coração tem muito mais a ver com a sede dos nossos pensamentos, emoções, com o que a gente chama popularmente de alma. Essa ponte, essa conexão entre o espírito
e o corpo, entre o invisível e o visível. Esse lugar onde a gente se encontra com o que é espiritual e o que é natural. Esse lugar onde parece que no espírito a gente sabe de tudo. Está tudo pronto. Jesus mesmo disse, o espírito está pronto. A gente sabe que está lá, a gente sabe que tem. Mas a carne é fraca. E a conexão, o lugar de encontro de espírito e corpo é esse lugar chamado alma. E quando a alma não está bem, parece que o espírito não consegue manifestar visivelmente aquilo que já está pronto lá. Não sei se vocês já repararam, mas uma saúde emocional ruim atrapalha a nossa vida espiritual e muito. Quantas pessoas que não se perderam espiritualmente porque não cuidaram bem das suas emoções. Tem um texto que eu gosto muito, Provérbios capítulo 15, verso 13. Ele diz assim, o coração alegre aformoseia o rosto. Ou seja, o que está lá no coração se manifesta no físico. O oposto também é verdade. Quando o coração ele não está bem, quando o coração também está sofrendo, o físico também sofre. Ou seja, tem uma comunicação entre o que tem no coração, entre o que tem nas emoções, na alma e o que tem no corpo. Quantas doenças que a gente não chama de psicossomáticas? São doenças que são comunicações. E a gente é todo conectado, a gente é todo comunicado, a gente é inteiro, amém? Agora o texto de Provérbios 15, 13, ele começa dizendo, o coração alegre embeleza, aformoseia o rosto. Por isso vocês estão assim chiques. Mas o coração abatido, a continuação do verso diz que ele oprime o espírito. O coração abatido oprime o espírito, atrapalha a sua vida espiritual. Crises emocionais podem te fazer desacreditar de Deus, podem turvar a sua visão de Deus, de você mesma, do seu casamento, da sua família, do seu propósito. Por isso, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Mas é difícil, esse lugar é tão difícil da gente achar, né? Esse coração aqui é mais fácil da gente cuidar. A gente vai lá no cardiologista, ele faz lá um eletrocardiograma, faz um ecocardiograma, a gente faz um Holter, a gente faz um cateterismo por vezes, cintilografia, tem um monte de exame que a gente consegue ver a saúde desse aqui. Mas esse coração, que é a sede de pensamentos, sentimentos, emoções, esse coração é mais difícil da gente achar um exame que a gente consegue vê-lo. É difícil, é complicado. E aí, a gente começa a ver que as nossas emoções, por vezes, são as nossas maiores inimigas, né? Elas nos destroem. Não sei se vocês já pararam para ver algumas estatísticas que dizem que grande parte dos casamentos, grande parte das empresas, grande parte dos ministérios, eles não terminaram porque as pessoas deixaram de crer em Deus, mas porque elas não souberam lidar com as suas emoções, tomaram atitudes equivocadas, e essas atitudes equivocadas minaram coisas muito boas. E aí a gente começa a fazer assim, já que as minhas emoções são prejudiciais a mim, eu tenho que brigar com elas, eu tenho que vencê-las. É comum a gente ouvir a seguinte frase, combata a sua ansiedade, vença a sua ansiedade, lute com sua ansiedade. Por quê? Porque elas são, por vezes, nossas maiores inimigas. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus não nos criou para nós brigarmos com a nossa alma, mas para nós nos reconciliarmos com ela. Qual o propósito de Deus para as nossas emoções? Então essa primeira pergunta, foi Deus quem criou as emoções? Vou dizer uma coisa para vocês, vocês sabiam que Deus é um ser emocional? Deus é emocional, um dos atributos de Deus é se emocionar. Vai falar, não, mas Deus não se emociona assim com emoção ruim, não. Deus se ira, gente. Está achando que é só você que se ira? Vai, de casa. Só seu marido que faz raiva no você.
Vocês acham que nós não fazemos raiva para Deus? Deus se ira com a injustiça. Você acha que Deus não se entristece? A Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece, não entristeçais o Espírito Santo. Você acha que o Espírito Santo não sente ciúme? Deus não sente ciúmes, Ele sente. Deus se alegra. Deus é emocional. E sabe o que eu descobri, gente? Emoções são a graça da vida. Não é à toa que a graça, essa graça, a areia clarinha, você vê o fundo da água assim, tá bonita ou não tá? De repente, você vai aprofundando mais e o que que vem? Uma onda. Vem uma onda. O que que você faz quando a onda vem, gente? Ó, primeira alternativa, se a onda for baixinha, o que que você faz? Você dá uma viradinha assim para ela bater nas costas. Gostoso ou não é? É bom. Agora, se você vai um pouquinho mais fundo ou a onda está um pouquinho mais forte, já não dá para você dar uma viradinha, senão ela te derruba. O que que você vai fazer? Você dá um pulinho. Gostoso dar um pulinho, né? Agora, de repente, vem uma onda maior. A maré está alta. Só um pulinho não vai adiantar. O que que você vai ter que fazer? Mergulhar. As nossas emoções são ondas. Ondas, como assim? Ondas químicas, ondas hormonais. Sabe quando a gente se emociona, vem uma onda de hormônio nos nossos tecidos. Os nossos vasos sanguíneos são encharcados de hormônios. Nossos neurônios, eles são tocados por neurotransmissores. É uma onda biológica, é uma onda química. Por exemplo, quando você está com medo, você já parou para pensar que aquele medo, ele está carregado de hormônios, de neurotransmissores? Por exemplo, imagina que um cachorro está correndo atrás de você. Um pitbull, aquele bem bonito, correndo atrás de você. O que acontece com você? O seu cérebro capta, ele percebe aquele perigo e ele aciona, ele descarrega, ele manda uma mensagem, uma onda de adrenalina e de cortisol vão para o seu corpo. A adrenalina vai te preparar, ela vai dilatar sua traqueia para passar mais oxigênio. Aí sabe o que você vai sentir? Aquele bolo, aquele nó na garganta. Quem nunca? Aquele nó na garganta é a sua traqueia dilatando. Aí sabe o que vai acontecer? O seu sangue agora, ele precisa ser mandado, ele precisa ser enviado para os músculos. Então o coração começa a bater mais rápido. Por quê? Porque ele está preparando os seus músculos, ele precisa mandar sangue mais rápido. Mas esse sangue tem que sair de algum lugar. De onde que ele vai sair? Ele vai sair de um lugar que você não precisa nessa hora, do intestino. Agora não é hora. Então você desvia o sangue do intestino para os músculos. O que você vai sentir? Um frio na barriga. Porque está indo menos sangue para o intestino, mais sangue para os músculos. Só que além de ficar um frio na barriga, tem outra coisa. Se o seu intestino estiver cheio, não é hora de digerir nada. Então, a chance de se livrar do inimigo é grande. Pode acontecer. Não é hora para você ficar gastando energia digerindo, é hora de você salvar sua vida, é hora de você se proteger. Esse sangue vai todo para os músculos. Para que ele vai para os músculos? Ele vai para os músculos, por isso que no final do dia, quando você teve um dia tenso, agitado, ansioso, de medo, você está com a musculatura toda tensa, sabe? Você sente, porque foi muito sangue para os músculos. Aí, não sei se você já reparou, mas a gente fica pálido quando está com medo. Sabe por que a gente fica pálido? Porque a nossa circulação sanguínea, ela vai para o profundo e vai menos para a superfície. Porque se a gente for atingido, se o cachorro morder a gente, se for uma luta e a gente se machucar, as mãos estão frias porque menos sangue na mão. Se eu me machucar, sai menos sangue, eu tenho uma menor chance de morrer. A minha chance de me salvar é maior.
Eu fico pálido porque se eu for ferido aqui, sai menos sangue, eu tenho mais chance de sobreviver. Gente, vocês perceberam que Deus faz tudo com um propósito? Deus é lindo, maravilhoso. As emoções são essa onda que vem com o objetivo de proteger você. Com o objetivo de proteger um valor que importa para você. Algo que é importante, que você ama. Agora tem uma coisa. Emoção é hormônio. Está rolando hormônio. E a gente gosta de dizer que é demônio. E emoção não é demônio, emoção é hormônio. Por isso que a gente tem que fazer nesse momento não é sair repreendendo, sair brigando. Não, a gente tem que entender qual é o propósito dessa onda. E outra coisa, eu não posso impedir que uma onda venha até mim, mas eu posso ajustar o meu posicionamento para que ela não me derrube. É ou não é? A onda vem, não necessariamente ela precisa me derrubar, eu posso aprender a me posicionar. E é esse o propósito de Deus, que a gente ajuste o nosso posicionamento para que as nossas emoções não nos derrubem. As nossas emoções foram feitas para nos servir, não para que elas nos destruam. Agora olha que interessante. Tem gente que não tem onda, tem tsunami. Aí, meu amigo, tem uma coisa, minha amiga, tem alguma coisa errada que não está certa. E você sabe que existe ajuda para isso, existem profissionais para isso, existem médicos, existem psicólogos, existe uma gama de profissionais dados por Deus, por sua graça, para que a gente regule, organize, para que a gente administre, para que a gente tenha uma relação saudável com aquilo que Deus nos deu para nos proteger. É igual uma unha. A unha existe para te proteger, você sabia? Sim? Você achou que era só para você pintar, né? Só para dar dinheiro para manicure. Quem é manicure que levanta a mão? Glória a Deus pelas unhas, né? Mas sabe que as unhas têm um papel protetor. As nossas emoções também, elas têm um papel protetor. Mas assim como uma unha pode encravar, e pensa no desespero quando uma unha encrava, as nossas emoções também podem encravar, podem inflamar. E quando elas ficam inflamadas demais, pensa no desespero e no transtorno que ela pode causar para você. Então, emoção não é demônio. Emoção é hormônio, amém? Segunda figura que eu gosto de usar para exemplificar o que são emoções. Emoções são como um motor. Como assim um motor? Motor é um recurso dado por Deus para fazer a gente ir mais rápido, sim ou não? Como a gente vai mais rápido daqui para São Paulo? A pé ou de carro? Porque o carro tem motor. Você sabe o que significa emoção? A palavra emoção no latim significa movimento. É a palavra emovere, vem de mover. A emoção foi feita para te movimentar. Emoção é movimento. A emoção tem um objetivo, te colocar em movimento, te tirar do lugar que você está e te colocar em outro lugar. A gente acha que as nossas emoções são tão perigosas que a gente fica quieto, não deixa ela fazer nada com a gente. Mas elas têm o propósito de movimentar a gente. Emoção é movimento. Eu até fiz uma paródia da música da Cassiane. Vou ensinar para vocês. Música da Cassiane. E depois eu descobri que a Cassiane não gosta de paródia da música dela. Mas vocês não vão contar para ela que eu fiz. Ela diz assim, né? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Sim? Aí eu fiz a paródia. Deus não rejeita a emoção. Emoção é movimento. Vamos cantar, Claudimar. Dá o tom aí. Deus. Emoção é movimento.
Aí eu fiz outra parte. Nunca vi um crente que não sofre. Ou não encara sofrimento. É ou não é? Gente, as emoções têm um propósito, elas movimentam a gente. Digo uma coisa para vocês: nada é tão poderoso para tirar a gente do lugar que a gente está do que uma emoção. E se ela for ruim, ela é mais poderosa ainda. Raiva. Estou com raiva, eu estou irado, eu não aguento mais, eu vou mudar. Estou triste. Gente, pensa no arrependimento. O que é o arrependimento? Arrependimento é uma tristeza que te muda. Existe tristeza que opera para a morte, e existe tristeza que opera para a vida. A tristeza que opera para a vida, ela opera para o arrependimento. Ela movimentou você, ela foi um motor que te levou para um outro lugar. Você fica indignado, você fica irritado, você fica triste. Você fala, eu não quero mais isso para mim não. Isso não combina com minha natureza, isso não combina com a minha identidade, isso não combina com os meus valores. Eu não quero mais. A gente precisa de emoções para movimentar a gente. As emoções, elas tiram a gente do lugar onde a gente está. Mas tem uma outra coisa, a emoção é um excelente motor, mas é uma péssima motorista. Tem alguém aqui que dirige bem? Assim, eu. Esse negócio de que mulher dirige mal, isso é coisa do diabo falar, mentira de Satanás. Deixa eu dizer uma coisa para você. A emoção, sim, é uma motorista terrível. Pensa na quantidade de acidente que ela causa. Quantidade de divórcio que ela causou. Quantidade de adultério que ela causou. A quantidade de ofensa que ela causou, de homicídio que ela causou. Porque a gente não sabe dirigir. E aí a gente deixa ela tomar o controle, ela dirigir, e aí o caminho vai ser destruição, porque enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Por isso, sobre tudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração. Emoção que não gera um movimento, gera um adoecimento. Sabe, tem muita gente doente de emoção presa. De emoção que não virou movimento. Porque a gente aprendeu durante muito tempo que as emoções eram perigosas, então a gente tinha que prendê-las, reprimi-las. Repreende isso aí, segura isso aí, engole isso aí. A gente começou até a comer emoção. Quem aqui quando está nervoso vai lá e come? Está comendo emoção, engorda comer emoção, gente, é muito calórica. A emoção precisa gerar um movimento. Quando eu não sei que movimento fazer, ou eu fico preso, reprimido, e a gente às vezes acha que isso é ser cristão. Eu atendo muito cristão hoje, graças a Deus, minha vida, pensa num homem feliz, sou eu. Eu passo o dia inteiro falando com crente. Coisa boa. Crente abrindo o coração para mim. Rasgando a alma, fala, eu sinto isso, sinto aquilo, aqui eu posso falar. O senhor é pastor? Eu falo, sou, mas não sou o seu, pode falar. Depois você se vira, você vai falar para ele, né? Agora, mas sabe que para tentar prender uma coisa que parece que é muito ruim, ela vai me destruir, então eu vou prendendo. Eu descobri uma coisa, gente, o evangelho não veio reprimir, o evangelho veio redimir. É ou não é? Não é ficar prendendo, não é segurar, é lançar, é entregar, não é brigar, é reconciliar. A gente fica ali vivendo uma vida reprimida, uma vida sufocada, e aí isso gera doença. Cristo veio nos libertar. Terceiro exemplo.
A emoção é como uma semente. A Adri estava falando um pouco sobre isso agora, sobre o poder da semente. O que uma semente tem? A semente é uma obra pronta? Não, mas ela carrega uma potência muito grande dentro dela. Assim são as nossas emoções. Elas não vêm prontas. Elas querem dar início a um processo. O problema é que, como a gente não sabe fazer o processo, a gente pega e joga a semente fora. Esconde ela em algum lugar. Não, isso aqui não. Isso aqui eu não posso, isso aqui eu não posso sentir, isso aqui eu não posso ter, isso aqui eu não posso viver. E a gente vai jogando fora as sementes. E aí, deixa eu dizer uma coisa para você. Você está dando suas sementes para Satanás. E olha o que eu descobri. Vê se não faz sentido isso. Pensa numa coisa poderosa para produzir paciência. Pensa numa coisa que é mais poderosa do que qualquer outra coisa para produzir paciência, como a raiva. É ou não é? Por isso que as emoções são sementes, que quando elas são semeadas, plantadas na terra boa de Cristo Jesus, elas vão produzir o fruto do Espírito Santo de Deus em nós. Elas precisam ser plantadas, semeadas, lançadas. E aí, você vai falar assim, poxa vida, mas é que você não sabe. Você não sabe o meu marido. Deixa eu dizer uma coisa para você, ele está dando um monte de semente para você. Se você souber o que fazer com a semente, você vai ficar rica. Não tem ninguém para fazer você mais parecida com Jesus do que seu marido dando semente toda hora para você. Chegar em casa, você dá um beijo nele e fala, obrigado meu amor, você está me enriquecendo demais. É que você está dando a matéria-prima. Juntos nós vamos processar aqui, quando a obra estiver pronta, segura nós meu amor. Mas não esquenta a cabeça, você também dá um bocado de semente para ele. Você não vai ficando também assim, né? Qual que é o nosso grande desafio? O nosso grande desafio é pegar essas sementes. É identificar que semente que é. Porque você sabe que cada semente tem um jeito de plantar, né? Você não sai plantando qualquer semente do mesmo jeito. Cada semente tem uma terra diferente, tem um jeito diferente de ser cuidada, tem uma luz diferente, tem um tipo de irrigação diferente, e a gente acha que tudo é igual. Estou sentindo bem? É legal, glória a Deus, eu estou me sentindo bem. Estou me sentindo mal? É o inimigo, está repreendido, sai, Satanás. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você estiver anotando, anota essa frase. Existem alegrias muito ruins e tristezas muito boas. Por vezes é muito bom se sentir mal. E por vezes é muito ruim se sentir bem. Conheço muitos irmãos que se divorciaram de suas esposas se divorciaram dos seus maridos e diziam assim, não, mas eu estou sentindo paz. Era muito ruim estar sentindo bem naquele momento. O que a gente precisa fazer é alinhar as nossas emoções, as emoções de Cristo, e quando algo deixar Ele triste, a gente fica triste também. Quando Jesus chora ao entrar em Jerusalém, quando Jesus chora diante do túmulo de Lázaro, Ele estava dizendo para a gente, tem tristeza que vale a pena sentir. Tem tristeza que é boa. Existem tristezas boas. Eclesiastes capítulo 7 vai dizer que o rosto triste melhora o coração. É melhor estar na casa do luto do que na casa da festa, ou seja, existem tristezas boas. E existem alegrias muito ruins, mas também existe umas alegrias boas. Está dando nó na cabeça, né? Vamos pular isso assim. Agora, feitas essas considerações, vamos para o que interessa. Por que as mulheres adoecem mais das emoções do que dos homens? Do que os homens? Que injustiça é essa, hein? Vamos reclamar. Vou fazer um protesto aqui. Só para vocês terem uma ideia. Eu falo de emoções no meu Instagram. Aí eu fui ver esses dias lá, eu achei um lugarzinho lá que mostra percentual de mulheres e homens que me seguem.
88% das pessoas que me seguem são mulheres. E olha só. As mulheres, elas sentem essa necessidade e essa dor de forma muito mais perceptível do que os homens. Não quer dizer que os homens também não precisem. Pelo contrário, como precisam e não veem. Porque o pior doente é aquele que não sabe que está doente. Por isso Jesus disse que os sãos não precisam de médico, não é porque eles não precisavam, é porque eles não reconheciam sua própria doença. As mulheres, pelo menos, elas percebem mais, elas buscam mais, elas se interessam mais. Isso para tudo, né? Pensa num bicho relaxado, é um homem. Senhor da glória. Agora, biologicamente falando, Deus também fez diferenças. A mulher, ela tem um papel dentro do plano de Deus de gerar, do matrimônio. O homem tem um papel dentro do plano de Deus do patrimônio. Olha lá, matrimônio e patrimônio. Patrimônio fala de expandir para fora. Matrimônio fala de expandir para dentro. Vou repetir isso, é muito profundo. Até agora eu não consegui entender tudo que isso representa. A gente vai entendendo junto. Patrimônio fala de crescer para fora. Matrimônio fala de crescer dentro. Onde cresce o bebê? Dentro. O matrimônio tem esse poder de internalizar. Então as mulheres, elas são muito mais interiores do que os homens. Os homens são muito mais exteriores. As mulheres, elas são muito mais interiores. E tem uma coisa. Não sei se vocês já viram, as mulheres, elas se preocupam muito mais. E a gente costuma dizer assim, muito tempo, eu olhava e falava assim, por que as mulheres não têm fé igual nós, homens? Porque eu tinha na minha cabeça que preocupação era o oposto de fé. Falava, não, se a pessoa está preocupada é porque ela não crê em Deus. Só que eu descobri que preocupação não é o oposto da fé, é a matéria-prima da fé. Ela vai gerar fé em mim. E eu descobri outra coisa, que só se preocupa, só se emociona quem se importa. As nossas emoções, elas comunicam, elas revelam, elas são um raio-x, uma ressonância dos nossos amores e valores. Se eu amo muito alguma coisa, quando aquela coisa está sendo ameaçada, eu vou me emocionar. Toda emoção comunica um valor e um amor. O problema é que como a gente não gosta de entrar nesse ambiente, a gente nem sabe, a gente acha que o problema é a emoção. E o problema não é a emoção, o problema é o valor. O problema é o amor. Às vezes eu estou amando muito alguma coisa que eu deveria amar menos, porque eu deveria amar mais Deus do que isso. E aí eu fico com uma emoção muito intensa, desregulada, porque o meu valor está muito condicionado àquilo ali. Mas tem uma coisa também, a mulher, ela tem uma capacidade muito mais natural e divina de olhar para a necessidade do outro, de se preocupar com o outro, de cuidar do outro. Então ela se envolve muito mais. Se ela se envolve muito mais, ela se afeta muito mais. Lembra que afeto é a expressão de ser afetado. Então a mulher é muito mais afetada pelas suas emoções porque ela tem naturalmente mais afeto. Ela é mais emocional, ela é mais intuitiva, ela é mais subjetiva, o homem é mais objetivo, o que eu estou vendo, a mulher não, é o que isso, o que eu estou sentindo, eu não estou sentindo bem, eu não estou sentindo paz, e ela não consegue discernir por vezes, porque dificilmente as emoções vêm assim, isso é isso. Elas vêm misturadas num monte de coisa, a gente não sabe. Será que isso aqui é pecado? Será que é falta de fé? Será que isso aqui é o quê? É fome? Será que é sono? A gente não sabe muito bem, aí a gente fica naquela, é vontade de comprar uma roupa nova, fazer o cabelo. É ou não é? Faz sentido ou não faz? Diga, faz. Então, e é fato, porque não vem pronto assim escrito, mas está lá.
E o que ela está fazendo? Ela está te comunicando um valor. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Por causa de... Essa é uma das razões. Uma outra razão é a questão hormonal. Não sei se vocês já viram que no período, ó, a mulher, até menstruar, ela adoece tanto quanto o homem emocionalmente. E depois de entrar na menopausa, ela adoece tanto quanto o homem emocionalmente. O que tem no meio aí que faz disparar? E aí, dentro dessa faixa de idade reprodutiva, entre a menstruação, a menarca e a menopausa, as mulheres têm de 2 a 3 vezes mais depressão e ansiedade do que os homens. 3 vezes mais número de tentativa de suicídio do que os homens. Por quê, gente? Porque tem um componente hormonal muito forte nas mulheres, gente. E a gente espiritualiza muito isso. E tem uma questão hormonal muito forte, tem uma questão hormonal significativa. Por vezes a gente vai chamando de demônio. Mas veja seus hormônios, como é que estão. Procure ajuda, vai no médico. Se você quiser a indicação de tem um que tem 2 filhas e está vindo um terceiro. E ele precisa de paciente, vocês marcam lá também. Depois eu vou deixar o número. Agora, gente, tem questões genéticas envolvidas. Tem questões traumáticas envolvidas. O ambiente estressante. Pensa o povo para se sobrecarregar é a mulher. Ela já tem muito, mas hoje a sociedade tenta dizer para ela, o feminismo tenta dizer para ela, que ela não pode fazer o que Deus disse que era para ela fazer. Ela tem que fazer o que o homem foi chamado para fazer, senão ela é menor do que o homem. Aí junto com isso vem o enfraquecimento da figura masculina, e a gente nunca viu tanto homem banana quanto tem hoje. E aí a mulher fala, já que ele não faz, eu faço. E aí você vai assumindo responsabilidades que não eram suas, e o homem vai ficar... Pensa num povo folgado, é o homem. Se ele vê que tem quem faz, aí ele não vai fazer mesmo. Aí você vai se estressar, se sobrecarregar, se desgastar. Tudo isso, gente, está dentro de um pacote: ambiente, estresse, traumas na infância, rejeição, problemas na figura paterna, problemas na dinâmica familiar, inseguranças, escassez, carências emocionais, falta de carinho, preocupação, excesso de amor, de valor. Tudo isso vai gerando um ambiente propício para inflamar. E aí adoece. E aí adoece. E a gente não sabe o que fazer com aquilo quando está inflamado, a gente esconde. Esconde. Na igreja a gente fica de boa. Chega em casa, a gente solta o bicho. Aí às vezes começa a escapar na igreja já também. Como a gente resolve isso então? Vamos para o que interessa, vamos encerrar, que eu sei que vocês estão com fome. Estão ou não estão? Diga amém quem está com fome. Lógico que estão, gente, para de ser. Eu sei que vocês estão. Sabe que as emoções são como fome. As emoções, elas revelam uma necessidade que a nossa alma está dizendo para ela que tem, e a gente não sabe muito bem. Sabe quando você está com fome e não sabe o que você quer comer? É assim que a gente se emociona, a gente está emocionado, a gente tem um desconforto, mas a gente não sabe muito bem o que é. As emoções, elas têm um propósito. Elas estão comunicando algo que eu amo, algo que eu me importo. Como é que eu vou proteger então? Como é que eu resolvo isso? Eu queria dizer para você primeiro, você precisa, assim como o seu coração, você precisa desenvolver uma caixa torácica aqui para suas emoções. Sabe que Deus, quando criou a gente, Ele colocou o coração dentro de uma proteção. Você já viu alguém andando com o coração para fora aí? Imagina a pessoa andando assim, olha aqui o meu coração. Olha que lindo.
Porque Deus o colocou em um ambiente protegido, guardado. Você tem ossos, você tem músculos, tendões, você tem nervos, você tem fáscias, você tem uma camada protetora. E dificilmente você vai ver alguém que durante uma pancada machucou o coração. Só machuca o músculo. O coração não. Por quê? Porque ela tem uma proteção. Deus quer que a gente gere uma proteção para o nosso coração, amém? Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Tem uma proteção que eu gosto de dizer que é uma proteção externa do nosso corpo. Por quê? Acredite você ou não, as nossas emoções fazem parte do nosso corpo. E aí, como médico que não passa receita não presta, é o que dizem, né? Não deu remédio, não presta. Eu queria prescrever para vocês um remédio chamado AAS. AAS, alimentação saudável. Tem a ver com as emoções? Tem tudo a ver com as emoções. A gente já sabe que tem alimentos que são inflamatórios e eles inflamam os nossos circuitos cerebrais. Tem alimentos que são muito ricos em citocinas, em substâncias inflamatórias. E a gente já sabe que uma alimentação melhor protege e uma alimentação pior aumenta o risco. Alimentação saudável, alimente-se para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Primeiro A, não é o AS para você tomar. Quem toma AS aqui para o coração, para afinar o sangue? É outro AS agora. Alimentação, segundo A, atividade física, irmã. Vamos arrepiar. Atividade física faz bem para o coração. Terceiro, o S, sono. Durma, irmã, porque você não é Deus. Deus que não dorme, você dorme. Sai do celular e vai dormir. Sabe que eu vi uma pesquisa que mostrou que nós dormimos hoje 2 horas a menos do que dormia-se 100 anos atrás. Segundo, tem uma proteção externa. Segundo, uma proteção interna. Proteção externa tem a ver com o corpo. Proteção interna tem a ver com as emoções, com a alma, com a sua mente. Vou dar mais um remedinho, chama orar. Calma que não é o que vocês estão pensando ainda. Orar é um conjunto de 4 coisas que você vai fazer com as suas emoções e com os seus pensamentos. Primeiro, observe, acenda a luz. Lembra da mulher da dracma perdida? Ela estava triste porque ela perdeu um valor. Olha aí, emoções são comunicação de um valor. Ela estava triste porque ela procurou um valor e estava ameaçado, não achou. O que ela fez? Acende a luz, gente. Começa a pensar sobre o que você pensa. Começa a analisar. Começa a se olhar. Começa a observar. Mas está bagunçado demais. Sim. Mas é justamente para isso que você acende a luz. Como você acha que Deus criou um mundo tão maravilhoso como Ele criou? Antes de organizar, o que Ele fez? Haja luz. Observe. Pense sobre o que você pensa. Não tenha medo do medo. Peraí, deixa eu olhar para o medo aqui. Ô medo, olha aqui nos meus olhos. Deixa eu ver se você é feio mesmo. Observe. Segundo, o R, reconheça. Dê nome para os bichos. Igual Adão. Isso aqui se chama medo. Esse aqui se chama raiva. Esse aqui se chama decepção. Esse aqui se chama fome mesmo. Esse aqui se chama TPM. Vai se reconhecendo, começa a se conhecer, porque a gente lida melhor com aquilo que a gente conhece. Gera menos ansiedade quando a gente conhece alguma coisa do que quando a gente não conhece. Observar, reconhecer. Terceiro, acolher. Não brigue com suas emoções, gente. É a mesma coisa que você pegar uma unha encravada, falar, você está me dando muito trabalho. Eu vou acabar com você. Você só vai piorar ela. Quando as suas emoções estão inflamadas, não brigue com elas, cuide delas.
Mas elas estão me atrapalhando muito. Gente, tudo que está inflamado atrapalha, mas não é. Ele está te atrapalhando justamente para você parar e cuidar. Para você se reconciliar com aquilo. E usar, restaurar o propósito. Acolhe. É uma semente. Tem um propósito. Pergunta para Deus. Como é que eu cuido bem disso aqui? Lembra quando Deus colocou o homem no jardim? Ele deu 2 ordens. Cultivar e guardar. É a mulher, ela pegando agora a dracma perdida. Ela acendeu a luz e o que ela vai fazer agora? Ela vai com diligência. Ela não vai com raiva. Porque a gente, quando perdeu alguma coisa, o que a gente fica? Indignado, nervoso. Procurar uma coisa nervosa é a pior coisa que tem. Ela não vai procurar nervosa, ela vai procurar diligentemente. Sabe que a palavra diligência, ela vem de uma raiz de ligo, que tem a ver com amor. Gente, você não foi feito para ficar brigando com as suas emoções. Você foi feito para se reconciliar com as suas emoções e reconciliá-las com o Espírito Santo de Deus. É com amor, é com graça, não é com culpa. É com paz, não é com medo. Por isso que Filipenses capítulo 4, verso 6 em diante, vai dizer, não fiquem inquietos. Peguem essas preocupações. E toda preocupação deve gerar uma oração. Antes sejam em tudo conhecidas diante de Deus as vossas petições com súplicas e ações de graça. E aí o que vai vir depois? O terceiro passo é paz, gente. A gente tem que sair do modo guerra. Não guerreie com as suas emoções. Faça as pazes com as suas emoções. Porque o modo guerra é o modo que a gente liga quando a gente está ansioso. Então, se a gente liga o modo guerra, a gente fica mais ansioso. Eita Jesus! Eu vejo uma pequena nuvem e um grande trovão. Um terremoto vai acontecer aqui, hein? As cadeias que te cercam vão cair. Aleluia! É profético esse trovão aí, eu estou sentindo. Agora eu acolho, porque o grande objetivo não é brigar, é reconciliar, é entregar. E por último, o R, eu vou responder. Responder é movimentar. Eu não vou ficar parado com a minha emoção. Ai, que emoçãozinha fofinha. Ai, que medinho. Medinho lindo, você está me protegendo. Não! Eu vou movimentar, fazer um movimento na direção do Espírito. Toda emoção é um convite. Toda emoção é um convite para oração. Toda emoção é um convite para os pés do Senhor Jesus, amém? E por último, uma proteção que não é nem externa nem interna. É uma proteção que é eterna, amém? Eu preciso proteger as minhas emoções num ambiente que nada nesse mundo pode alcançar. Filipenses capítulo 4, o texto que a gente acabou de ler, ele diz assim: e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos pensamentos e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Qual é a caixa mais poderosa para você guardar suas emoções? Cristo Jesus. Sabe o que é saúde emocional? É o seu coração guardadinho dentro do coração de Jesus. Sabe o que é a oração, gente? Oração é um encontro de coração, onde o seu coração se expõe ao coração de Deus e o coração de Deus se expõe ao seu coração. E quando 2 corações se encontram, pense numa coisa poderosa. Quando o seu coração se encontra com o coração do seu marido, pronto. Pensa numa coisa boa. Quando o seu coração se encontra com o coração do seu filho, Malaquias vai dizer: eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Aí vem o avivamento. O avivamento vem com corações que se encontram. O que é emoção, gente? Emoção é um portal se abrindo para o nosso coração, para que a gente possa entrar por esse portal e acessar o coração do Pai. Lá a gente está seguro. Eu gosto de uma frase que diz assim: se a aflição te fizer orar, ela já te abençoou.
Ah, mas Deus não fez o que eu queria que Ele fizesse. Ei, não se trata de Deus fazer. Nós não fomos feitos para que Deus faça alguma coisa. Nós somos feitos para relacionamento profundo com Ele. A oração não é um meio para a gente obter alguma coisa de Deus. A oração é um fim, onde a gente encontra o próprio Deus. E nele nós temos tudo que a gente precisa. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A sabedoria aí. Coração de Abigail, está lá. Está dentro desse lugar. Mas a gente tem que aproveitar as nossas emoções para entrar dentro das emoções de Jesus. Isso é saúde emocional. Minhas emoções alinhadas e conectadas, fazendo uma sinapse com a dele. Porque nós temos a mente de Cristo. Mas tem uma coisa, gente. O movimento que a emoção quer fazer a gente fazer é um movimento de queda. Toda emoção quer derrubar você. Só que ao invés de te derrubar te destruindo, ela quer te derrubar assim, ó. Eu preciso de ti, Jesus. Ó. Se você estiver anotando, anota essa frase. O caminho para a redenção é a rendição. Se você quiser redimir suas emoções, renda suas emoções. Não reprima. Não é sobre reprimir, é sobre redimir. Ah, mas você pode falar assim, mas o que eu tenho para entregar não é nada bom. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não quer o que é bom. Não, mas eu só posso dar para Deus o melhor. Não. Deus não quer o que é bom. E Deus não quer o que é muito. Deus quer tudo. Se o seu tudo for ruim, entrega seu tudo. Tudo que eu tenho é ansiedade. Gente, eu não sei se vocês, alguma de vocês assistiu o meu testemunho que eu contei no podcast com o Douglas. E eu disse como é que foi a minha conversão. Quando o Senhor Jesus foi me buscar, eu não tinha uma vida para entregar para Jesus. A minha conversão não foi entregando minha vida para Jesus, a minha conversão foi entregando minha morte para Jesus. Mas Jesus aceita a morte, porque Ele pega a morte e transforma em ressurreição. Eu entreguei tudo que eu tinha de ruim, e Ele me deu tudo que Ele tem de bom. Eu entreguei emoções totalmente destrutivas, eu tinha tentado contra a minha própria vida um dia antes. Eu estava carregado de culpa, de medo, carregado de raiva, carregado de morte no meu coração. Eu entreguei tudo aquilo e Ele me deu a vida dEle. Jesus ressuscita corações. Jesus continua ressuscitando corações. Talvez o ambiente do seu coração seja um ambiente de dor, de medo, de raiva, de morte. E pode, crente assim, pode. Você lembra de Elias? Profeta, um homem de Deus. Mas diante das dores, da sobrecarga, diante das aflições, diante das pressões, da decepção, ele disse: Senhor, me leva. Eu não quero mais viver. Eu não valho mais a vida que eu tenho. Eu não sou melhor do que os meus pais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cristão também adoece das emoções. E isso pode não ser um sinal de falta de fé, pode ser justamente um sinal de que essa pessoa se importa com as coisas de Deus. Mas eu queria encerrar te contando a história de Maria. Maria, irmã de Lázaro. Nós já ouvimos sobre ela aqui ao longo desses dias, o pastor ontem falava. Ela escolheu a boa parte. Qual parte que ela escolheu? Um dia agitado como o seu, Maria está recebendo Jesus e uma pancada de discípulo em casa. Qual parte que ela escolheu na correria? Os pés de Jesus. Vem o dia mau, vem a crise, vem o luto.
vem o desespero, vem o abandono de Deus. Porque essa é a percepção de Maria. Se o Senhor estivesse aqui, eu mandei chamar, foi falta de oração? Não foi falta de oração. Tem hora que você fala, não, ou você já ouviu alguém dizer, você está assim porque você não busca o suficiente. Maria buscou. Você está assim porque você não tem fé, porque você não é amigo, não é íntimo de Jesus. Ela fala, Senhor, é o teu amigo, lembra, somos nós aqui. Ser amigo de Jesus não imuniza contra as dores da alma. Pelo contrário, são os amigos de Jesus que são levados além dos limites. Porque tem coisa que só um amigo de Jesus suporta. Mas também tem glória que vai ser revelada que só os amigos de Jesus podem revelar. Essa doença que você está não é para a morte. Essa doença é para a glória de Deus, porque Ele vai te ressuscitar nessa manhã. No dia corrido, agitado, atarefado, onde ela está? Qual é a parte que ela escolhe? Os pés. No dia do luto, quando Jesus aparece, 4 dias depois, já cheirava mal. O ambiente era de morte, de destruição, de desespero, de desesperança. Quando ela chega para falar com Jesus, para onde ela vai? Para os pés. Jesus ressuscita. No dia mais doloroso da sua vida, onde ela estava? Aos pés. Mas de repente, alguns dias depois, tem uma festa. Vamos comemorar, Jesus ressuscitou. Vem a alegria, o dia mais feliz da vida. Marta está servindo. Lázaro está sentado na mesa com Jesus e Maria está aos pés de Jesus. Sabe por quê, gente? As nossas circunstâncias não devem mudar a nossa posição. Mas a nossa posição pode mudar todas as nossas circunstâncias. Aos pés de Jesus. Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se... Eu ficava imaginando que o monte de Sião, como ele não se abala, ele ficava igualzinho o ano todo. Ele é inabalável. Na minha cabeça, inabalável é alguém que não se mexe. É alguém que está sempre igual, constante. E a gente queria ser assim, né? Constante. Eu queria estar todo dia assim, ó, zen, equilibrado. Eu queria estar todo dia num dia bom. Mas sabe o que acontece com o Monte Sião? Ele não é inabalável porque o clima dele não muda. Porque o clima muda. Tem 4 estações no ano. A vegetação muda. Tem hora que tem muita folha, tem hora que tem pouca folha. Ele não é inabalável porque ele não muda. Ele é inabalável porque ele permanece no lugar dele. Eu vim te dizer, você não é inabalável porque você não sofre abalos emocionais. Você é inabalável porque mesmo diante dos abalos do clima, da vegetação, dos animais, do tanto de fruto que tem, você permanece no seu lugar. Rendidos aos pés de Jesus. Se você pudesse, coloque de pé no seu lugar. O segredo não é parar na emoção. O segredo é a posição, amém? E qual é a posição? Aos pés. Aos pés. Você quer lidar bem com as suas emoções? Vá para os pés. Sabe por quê? Você já está de pé? Se você puder agora, feche os seus olhos. Nós estamos falando sobre ser filha, identidade de filha, a filiação que você tem de Deus. Com os olhos fechados, eu quero que você lembre do que está escrito em Apocalipse capítulo 1, verso 15. Apocalipse capítulo 1 vai dizer que Jesus Cristo, Ele hoje ressurreto, os seus olhos são como chama de fogo, seus cabelos são brancos como a neve, não porque está velho, mas porque brilha tanto. O rosto brilha mais do que sol ao meio-dia. Mas sabe o que tem lá também?
A sua espada, a sua boca tem uma espada afiada de 2 gumes, e a sua voz é como o som de muitas águas. Mas sabe o que mais me chama a atenção? É que os pés dele são como latão reluzente. Aí você pode falar, tá, mas o que tem a ver um latão reluzente? Deixa eu te dizer, um latão reluzente reflete a imagem. Sabe que não há lugar mais alto para se estar do que aos pés de Jesus. Porque é só aos pés de Jesus que você tem a imagem que você realmente é. A sua identidade não está no espelho. A sua identidade não está no diploma. A sua identidade não está na certidão. A sua identidade não está onde você mora. A sua identidade é revelada aos pés de Jesus. Porque quando você olha aos pés de Jesus, o latão reluzente brilha. Você não é quem você vê na frente do espelho, você é quem você vê aos pés de Jesus. Hoje o Senhor quer revelar a identidade para você. Ele quer revelar para você uma imagem que você nunca teve sobre Ele e sobre você. Mas você só vai ter isso aos pés. Que toda emoção te coloque aos pés de Jesus. Toda emoção é um convite para a oração. Se você quiser e puder, nesse momento, se render ao Senhor, e você tiver condição de fazer isso, faça. Se você não conseguir fazer isso fisicamente, porque não dá, faça isso no seu espírito, na sua alma rendida. Ei, eu quero fazer um apelo para você hoje. Eu não quero convidar você a entregar sua vida para Jesus, porque isso talvez a grande maioria de nós já tenha feito. Eu quero te convidar a entregar suas emoções para Jesus. Parar de brigar com elas. Hoje você vai soltar, né? Sabe o que é perdoar? Perdoar é deixar ir. Lança sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Essa é uma manhã de cura. Eu creio que o Senhor está visitando áreas profundas do seu coração. Traumas, feridas, carências, dores que estão presas, reprimidas há tanto tempo, porque você achou que não podia senti-las, que elas eram ruins demais para serem expostas. Deixa eu dizer uma coisa para você: não existe cura fora da exposição. Tudo que precisa ser curado precisa ser exposto. Hoje eu quero te convidar a trazer para fora, acender a luz e dizer: Jesus, eu quero organizar minhas emoções. Eu quero agir com diligência com a minha alma. Há alguém aqui que precisa de cura para suas emoções nessa manhã? Levante sua mão. Eu creio no Jeová Rafá, que vai onde a medicina não pode ir. O sobrenatural não exclui o natural. Eu não estou dizendo que você não precise por vezes buscar uma ajuda, porque nós temos um componente biológico e nós precisamos respeitar. Jesus viveu inteiramente a sua natureza espiritual. Filho de Deus, mesmo sendo Deus, Ele viveu inteiramente toda a sua natureza humana. Ele esvaziou-se a si mesmo. Esvazie-se de orgulho. Se você precisa procurar um médico, tomar um medicamento, fazer terapia, fazer atividade física, começar uma academia, faça, esvazie-se de você. Mas eu quero te dizer que há um Deus que pode visitar os traumas mais profundos do seu coração e que pode te libertar das suas emoções mais dolorosas. Enquanto nós louvamos agora, você vai rendendo e vai dando nome para suas emoções, para tudo que você está entregando. Se você quiser vir aqui à frente, fique à vontade. Se você quiser se ajoelhar no seu lugar, fique à vontade. Só não deixe Jesus passar. Entregue tudo. Não precisa ser bom, só precisa ser tudo. Vem limpar
minhas mãos.